Olá meninas, tudo bom? Hoje é 14 de novembro de 2019, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos nos nossos 53 dias do propósito Caminhada de Oração 5 e o tema de hoje é o sopro de Deus. O texto-chave está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Esse tema, irmãs, o sopro de Deus, ele tem queimado no meu coração já há algum tempo, uns 2 anos talvez, mas esse ano, especialmente quase no final do verão daqui dos Estados Unidos, eu fiz uma viagenzinha que no final eu explico melhor como que foi o lugar, e eu vi escrito isso enquanto eu estava num lugar que Deus me levou muito especial. Foi um presente de Deus, uma surpresa para mim. Eu não imaginava que eu ia conhecer esse lugar e ter algumas confirmações de Deus ali. E eu vi escrito o sopro de Deus. E aquilo queimou no meu coração novamente. E quando eu estou preparando a caminhada de oração, uma frase eu guardo, porque eu sei que aquilo pode virar um devocional, eu sei que aquilo o Senhor quer falar comigo, e assim foi. Então eu só apenas guardei esse tema, o sopro de Deus. E claro que o texto-chave não poderia ser outro, né? Além de ser Gênesis capítulo 2, no versículo 7 e 8, e é o que eu quero ler agora para a gente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Vou ler o 9 também. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista, boa para alimento, e toda a árvore da vida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou ler só até aqui. Então, irmãs, quando Deus formou o homem, né, pegou ali no barro, fez o corpo, aí ele pegou o homem, colocou de pé, né, colocou sua narina bem coladinha na narina do homem e soprou para dentro do homem o fôlego de vida que deu o espírito para o homem, lançou dentro do homem aquele recipiente de barro, né, aquele vaso de barro, ele lançou dentro desse recipiente, ele lançou o espírito dele, que é o fôlego de vida. E aí, automaticamente, ele se tornou alma vivente. E aí vem tudo que a gente tem falado nesses 53 dias de um alinhamento entre o corpo, a alma e o espírito. Então, o espírito vem de Deus, pertence a Deus e conhece as coisas de Deus e tem tudo de Deus dentro do espírito do homem. A alma é a junção. A alma ela nasceu a partir da criação do espírito e da carne, né? Dos dois, ficou no meio dos dois, porque ele já era corpo e ele recebeu o espírito, e na hora que ele recebeu os dois, criou-se a alma. Então a alma, ela é a sua característica, né? Ela é você, ela é a sua personalidade, ela é seus sentimentos, ela é suas emoções, né? Ela faz parte um pouco da sua mente, do seu consciente, mas o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o que te dá vida é o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não temos vida, né? Então todo mundo tem o fôlego de vida, mas nós temos o Espírito de Deus também. O fôlego de vida, ele representa essas duas coisas. O ar que a gente respira, mas o Espírito de Deus. Todos receberam esse fôlego de vida. Agora, como nós vamos crescer e desenvolver, né, e resplandecer a glória de Deus, isso vai ser segundo o nosso caminhar. Quanto mais caminharmos no Espírito, mais frutos do Espírito daremos, mais perto de Deus estaremos. Quanto mais caminharmos na carne e na alma, mais longe do Senhor estaremos. Então, irmãs, esse tema desse devocional, ele nasceu num momento especial, enquanto eu estava numa viagem e eu vi escrito esse tema, né, o sopro de Deus. E no final eu falo um pouco mais dessa viagem, e eu anotei e guardei para que fosse tema do devocional, porque algo no meu espírito se moveu quando eu li essa frase, o sopro de Deus. Então, ontem nós falamos muito da alma, e eu quero falar um pouquinho aqui, ler Jó, capítulo 33, versículo 4. Quero ler dois capítulos de Jó rapidinho, 2 versículos por aqui, para a gente entender um pouquinho sobre a alma, né? Em Jó 33, no versículo 4,
fala assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, a vida que nós temos, ela vem do sopro de Deus. Isso tem que ficar bem explicadinho para a gente, irmãs, porque nós vamos praticar algo que eu quero falar e a gente precisa entender que é o sopro de Deus, é o fôlego de vida, né? Jó 27:3 fala assim, Jó, no capítulo 27, no versículo 3, fala assim: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, né? Enquanto em mim houver fôlego de vida, enquanto nas minhas narinas houver fôlego de vida. Aí ele repetiu: nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará o engano. Mas eu quero focar nessa parte que enquanto em mim houver fôlego de vida, enquanto nas minhas narinas houver o sopro de Deus. Bom, irmãs, então nós falamos tudo aquilo muito forte, o devocional de ontem, né? Dessa alma que anda vagando. E o inimigo, ele nos odeia. E ele nos odeia por causa de quê? Por causa do Espírito de Deus que está em nós. Porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Porque num recipiente de barro, Deus soprou algo muito precioso, valoroso, que é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando ele está dentro de nós, soprado pelo próprio Deus, né? Chegou bem pertinho da gente, a gente pôde sentir, depois que recebeu o fôlego de vida, você pode sentir o cheiro de Deus e aquele sopro de vida do Todo-Poderoso. O inimigo nos odeia por causa disso, né? Porque isso é algo muito especial que só o homem tem, né? Os anjos não são imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. E ele colocou a gente num jardim, depois eu quero falar sobre esse jardim. E então esse é o ódio do inimigo sobre nós, da gente viver a plenitude que Deus criou a gente para ser. Ele não quer isso. Então ele trabalha desde a concepção, né, de um bebezinho, desde a concepção. Uma mulher engravidou, fez o teste, ele já começa a trabalhar ali naquela concepção para destruir aquela imagem e semelhança do Deus vivo. E aí ele começa a trazer os traumas, né? Você pode confirmar isso, que talvez na sua gravidez você passou momentos difíceis, momento de desprezo, momento de rejeição, né? Aquele que talvez era o amor da vida, talvez rejeitou, não te apoiou, talvez era até casada já, mas ali estava um momento muito difícil, um clima difícil na casa. Tudo isso Satanás trabalhando para destruir aquela criança que estava sendo gerada, porque ali quando a mãe sente algo, aquela criança automaticamente já começa a sentir a rejeição, já começa a sentir a falta de amor, e aquela alminha já vai sendo formada com a sua lacuna, com a sua inquietação. Então, irmãs, o maior problema do homem é a alma, é governar, é deixar o Espírito governar sobre essa alma. E é educar esse corpo que está seguindo as orientações dessa alma. Então, a vida no Espírito, por muitos anos eu li sobre isso, por muitos anos eu procurei saber sobre isso. E ontem, quando eu terminei o devocional, eu lembrei de um livro que eu tenho mais de 25 anos que eu quero ler esse livro, não encontro, diz que é bem difícil de achar. O Poder Latente da Alma. Diz que é um livro sensacional, um livro muito antigo e que fala com uma clareza e algumas explicações bem bacanas sobre isso. Por isso que nós precisamos conhecer. Você precisa conhecer seu corpo, você precisa conhecer sua alma, você precisa conhecer seu espírito. Então, como que nós vamos vencer? Como é que nós vamos vencer nessa luta? E ontem eu falei da disciplina, né? E eu falei que a alma, ela começa a manifestar. Logo depois que a pessoa nasce, ela começa a manifestar os seus gostos, né, as suas inclinações também para o mal. Não estou dizendo que a alma num todo, irmãs, talvez ela seja ruim. O problema é que a gente deixou a alma ser desenfreada. A alma, ela é boa quando ela é governada pelo Espírito de Deus. Quando ela é direcionada pelo Espírito de Deus, aí ela é um complemento, porque Deus não criou, né, uma coisa ruim colocar dentro de nós. O problema é o pecado, é a nossa desobediência, é o nosso desvio. Então, o nosso maior desafio no mundo é a gente colocar essa alma no governo do Espírito. E aí eu disse que isso só acontece com a disciplina, e aí eu dei exemplo da criança,
né? Eu dei um exemplo ali da criança que com 2 aninhos ou menos começa com a sua pirraça, joga as coisas, não é não, irmãs? Você que tem filho sabe disso. Você vai dar uma coisinha pro menino, ele tá irritadinho, ele manda aquilo ali longe. E eu quero ler agora 2 versículos em Provérbios, não só 2 versículos, nos 2 diferentes capítulos aqui, no capítulo 23, no capítulo 29, que fala sobre a disciplina da criança. Porque o que acontece é o seguinte: nós crescemos e achamos que acabou a fase da educação na nossa vida. Ah, não, isso aí já passou, é só quando eu era criança. Só que o que é que acontece? Que muitos de nós não tivemos uma família estruturada, né? Nós estamos sendo uma geração, um ciclo de almas, desenfreadas, de almas indisciplinadas, governando almas indisciplinadas e mal direcionadas. É um ciclo, né? Nós não fomos... Muito raro você pegar uma pessoa, por exemplo, que teve uma família estruturadíssima. E mesmo esse povo com uma família muito estruturada, é o que eu falei, o inimigo desde a concepção de um ser, ele já trabalha ali para poder destruir aquele ser. Porque esse é o propósito do inimigo. Eu vim para matar, roubar e destruir, né? É o que a palavra de Deus diz, que ele veio para matar, roubar e destruir. E então o nosso papel é você pegar você mesmo todos os dias, buscar se conhecer, colocar na presença de Deus e colocar sua alma no governo desse espírito. E o espírito ele está apagado dentro do homem, porque a voz do pecado, né, vai calando a voz do espírito. Então a gente às vezes não ouve a Deus, a gente não tem discernimento, a gente não tem conhecimento, por causa que a alma é que está comandando tudo. E é aquela alma de ontem, ela vaga, ela vive no passado, ela vive na amargura, ela vive na falta de perdão, ela vive em vários lugares, depois quando você se dá conta, quando você quer olhar para você vê uma alma dilacerada e aí o seu corpo não resiste, porque o fôlego de vida, ele não está comandando. Então, quando você olha para o seu corpo, ele está completamente acabado. Você está quase um zumbi em vida, né? Não tem ânimo, não tem alegria, não tem bem-estar. Então, vamos lá, ler aqui Provérbios 23, 13 e 14, que vai falar sobre a disciplina da criança, tá bom? Mas essa disciplina da criança aqui, irmãs, é lógico que eu vou usar essa palavra para a gente usar para a nossa alma. É lógico que isso aqui é uma palavra que você pode exercitar com seu filho, e feliz é o homem que exercita, tá bom? Então vai lá, 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não vai morrer. Tu a fustigarás com a vara e vai livrar a alma dela do inferno. Olha bem esse versículo, irmã. Tu a fustigarás com a vara e a livrará sua alma do inferno. Tem outras versões que falam, você vai corrigir eles com vara e você vai livrar a alma daquela criança do inferno. Eu sei que esse assunto aqui talvez muitos não gostam. Não, irmãs, eu não concordo em bater. Eu apanhei muito quando eu era criança. Eu não estou falando disso. Estou falando de correção. Correção muitas vezes não é só vara. Correção é você olhar olho no olho, é você ter autoridade, é você saber que você está direcionando uma alma. Uma alma que precisa ser governada pelo Espírito de Deus desde muito cedo, porque é desde muito cedo que o inimigo começa a trabalhar para nos destruir. É lógico que tem momentos que não tem condição. Se você consegue criar um filho totalmente só no falar, tá de parabéns. Mas tem hora que não dá. Por quê? Agora nós vamos ler aqui também Provérbios 29. Provérbios 29. 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe. Tem um versículo que fala, o rapaz entregue a si mesmo é a vergonha da sua mãe. Então aqui está dizendo que se a gente corrigir um filho com vara, ele não vai morrer. Não precisa pensar que vai morrer, ninguém vai bater no filho para matar, né? Isso aí é pessoas usadas pelo diabo. Mas uma correção, irmã, ela não vai matar ninguém. Só que vai livrar essa alma do inferno. Porque
esse é o problema da alma. É quando a gente não usa de disciplina e deixa a alma fazer o que quer. Então a criança vai crescendo e ela vai, depois que uma alma, irmã, ela está desordenada e as pessoas perderam a autoridade sobre ela ali, quem é que é a autoridade sobre uma criança? É o pai e a mãe, né? Ou os avós. Depois que as pessoas dessa família perdeu a autoridade sobre uma criança, isso é muito difícil recuperar, irmã. Muito difícil. E o problema é que vai ser cobrado de nós. Porque aqui está dizendo, você tem que corrigir a criança para livrar a alma dela do inferno. Então, talvez você possa dizer, mas os meus pais tiveram uma disciplina muito rígida. Eu não estou dizendo, irmãs, daqueles casos absurdos, extremo, de abuso, que bateu até machucar, que te marcou de forma... Isso aí é o que o inimigo quis fazer com a sua alma para te dilacerar. Eu estou dizendo de correção. E tem momentos na correção que um pai, com a sua melhor das intenções, pode também exagerar um pouco, né? Mas o princípio está certo, o princípio ali ele estava correto de querer te ensinar algo. Então, essa pessoa que teve uma criação um pouco mais rígida, não estou dizendo daquela parte, né, extrema, que machucou, bateu até quase matar, às vezes você pode dizer, meu pai foi bem extremo, mas eu te garanto que você prestou, não prestou? Eu te garanto que hoje você tá prestado aí, não tá? Porque se você pegar os jovens da nossa geração, né, para trás, que tivemos uma geração, uma correção mais rígida por falta de conhecimento mesmo dos pais, muitas vezes, e pega a geração de hoje, que está sendo criada com muito amor, muito diálogo, né? Muita liberdade, respeitando o direito da criança. Vê qual é que está prestando mais, irmãs. Dá uma analisada para vocês verem. Mas aqui o devocional não é correção de filhos, né? Cada um corrige o seu filho do jeito que você quiser e também colhemos os frutos do jeito que vier, né? Eu estou dizendo que eu quero que nós façamos uma analogia de pegar essa vara da disciplina, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento de Deus, e corrigir a nossa alma. Aqui no versículo 17 de Provérbios 29, fala assim também, corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Então, se você quer ter descanso e delícia na sua alma, nós precisamos aprender a nos corrigir. Nós precisamos colocar essa alma no lugar. E eu quero ler aqui Mateus, capítulo 28, deixa eu ver aqui. Às vezes demora um pouquinho, mas que eu marco e o marcador escapole aqui, é muitos versículos, né, para marcar numa Bíblia só, que eu não consigo pregar com um versículo só. Isso aí, quando eu consigo, igual foi ontem, é um milagre divino. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quando nós formos julgados, irmãs, o que é que vai para o inferno? A nossa alma. Nossa alma. Porque é a alma que é a desobediente do Senhor. É a alma que vai ser julgada. É as nossas intenções, é o que nós praticamos. Então, Mateus 10, 28 fala assim, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quando ele fala desse corpo, também o corpo terreno, é porque a nossa alma é como um corpo, né? Se você visualizar os três, você vai ver três de você mesma. O seu corpo físico, seu corpo, a alma é um corpo também, e o seu espírito é o seu corpo também. Então, essa alma é que vai ser lançada no inferno. Por isso, a gente tem que colocar ela na disciplina. Então, a salvação, ela entra no nosso espírito para quê? Né? Para dar força, para dar direção, para dar esclarecimento, para dar uma luz no fim do túnel, para que a gente consiga enxergar o que precisa ser consertado nessa alma. Então tem uma palavra aqui em Jeremias, capítulo 6, versículo 16,
Jeremias capítulo 6, versículo 16 fala assim, porque ontem nós falamos do caminho, não foi isso que nós falamos? Que o problema que Deus estava ali falando do pecado de Jacó era o caminho, ele não quis andar no caminho. Quando fala Jacó, representa todo Israel, né? E representa o povo de Deus. Então aqui está falando assim, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntais pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Deus estava falando isso para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, para Jerusalém, no momento difícil, no momento que Jerusalém estava sendo sitiada, passando por tribulações, sendo levado cativo, e Deus falou para eles, coloca no caminho. Nesse caminho, irmãs, quando nós começarmos a andar nesse caminho da restauração, né, o que nós precisamos fazer? Vede, perguntai pelas veredas antigas. O que é veredas antigas? Existe um caminho, existe um modo de caminhar. Nós não caminhamos de qualquer maneira. Ah, não, mas hoje eu penso dessa forma. Não, existe uma forma de pensar que é a palavra de Deus, né? Por exemplo, não matará. Não matará e não matará. Ah, não, mas eu acho que hoje já pode matar por esse motivo, por aquele motivo. A Bíblia diz não matará. Então, tem a vereda antiga, existe uma vereda antiga que vai te levar à vida eterna. Então, nós temos que perguntar por essas veredas antigas. Perguntar qual é o bom caminho. Andar por ele e você vai achar descanso para vossas almas. Mas o que eles disseram, não andaremos. Então, de novo, o Senhor falando, o pecado do homem é não andar no caminho que Deus está colocando diante dele. E qual é o caminho? Jesus é o caminho, a palavra de Deus é o caminho. Então, essa palavra é tremenda, irmãs. Leiam, medita. Então, o que acontece com uma pessoa? Ela acorda, como eu disse ontem, aquela alma que vagou, né? Vagou nas emoções, vagou em lugares que não devia, ela comanda no corpo. Você está para tomar uma decisão, você não pergunta qual é o bom caminho, você não pergunta qual é as veredas antigas, você não vê, porque aqui está dizendo, andai no caminho, vede, perguntai, e perguntai qual é o bom caminho e andai por ele, para você encontrar descanso para a vossa alma. Aí por isso que tá aquelas almas, né, super cansada, querendo desistir da vida. Aí tem crente que para disfarçar o cansaço da vida dele, aí ele fala, não vejo a hora de Jesus voltar, né? Porque vai ser maravilhoso, glorioso. Mas é só na verdade, não sabe nem o que está falando, porque ele não entende nem do propósito do reino. Esses crentes que querem que Jesus volte logo, tá nem entendendo o propósito do reino. Porque você concluiu o que Deus chamou para concluir? Você deixou história? Você foi um homem que viveu no sopro de Deus? Não, na verdade é que eu estou tão cansada que eu queria que Jesus voltasse logo. Mas e o plano de Deus, né? E a glória de Deus que tem que ser resplandecida sobre a terra? E as pessoas que precisam ser salvas? Então o céu, irmãs, o céu é a nossa morada, o céu é o nosso destino. Mas Deus colocou a gente aqui. Se Ele colocou a gente aqui, a gente tem que viver aqui e fazer o melhor aqui. Não adianta a gente ficar também só sonhando com o céu e que Jesus volta logo e a vida tá uma desgraça aqui embaixo. Deus deve olhar e falar, se eu quisesse você aqui em cima, eu não tinha te mandado aí para baixo, meu filho. Então viva aí, faz história aí embaixo, que o céu, na hora que chegar o momento do céu, você vai estar no céu. Na hora que chegar o momento dele descer e vir, ele vai vir. A gente não precisa ficar com essas especulações, né? Aí passa os dias especulando, Jesus está voltando, volta amanhã, volta depois. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Deixa que as coisas de Deus, ele sabe a hora que ele tem que fazer. Então, o que Deus está nos chamando hoje é isso, a correção. Nós precisamos colocar essa alma no lugar dela. Todos os dias, todos os momentos. É um trabalho árduo, muito árduo. E eu acho que eu vou ter que pesquisar depois como que doma um cavalo, porque eu acho que tem muito a ver. Né? Eu não sei, nunca andei de cavalo, não mexo com cavalo. Agora, pensa num bicho maravilhoso, forte, né? Imponente, tem uma força que nem ele sabe. Não é verdade? E tem uma força para fazer trabalhos. Irmãos, antes do carro existir, tudo foi feito com os cavalos.
né? Tudo foi transportado através desse animal, que é uma força violenta. Então, o cavalo ele fez parte da história. Ele andou com o homem. Eu estava vendo alguma coisa, não lembro onde que foi, que fala sobre isso, que antes do animal de estimação, o animal mais perto do homem era o cavalo. O animal que mais estava junto do homem era o cavalo. Tem uma palavra que eu não quis colocar aqui, porque acho que está não deu para colocar aqui, mas está em Jeremias capítulo 2. Bom, irmãs, eu não ia ler não, porque ela é bem pesada. Mas eu vou ver se eu leio aqui para vocês verem como que funciona. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. Deus chamou a atenção do povo de Israel e ele disse assim para o povo, no capítulo 2, versículo 24. Vocês são como jumenta selvagem acostumada ao deserto, no ardor do seu cio que sorve ao vento. Quem impedirá de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm nem que se cansar, porque no mês dela o acharão. Gente, essa palavra é muito forte. Muito forte. Deus está comparando o povo de Israel, a sua obstinação, o seu pecado, como uma jumenta selvagem no cio que ninguém consegue controlar. E os que a procuram para pecar, para destruir ela, nem tem dificuldade de encontrar, porque no cio já sabe onde ela está, porque é ela que sai desembestada para o pecado. Aqui está dizendo aqui que quem a impedirá de satisfazer os seus desejos? Então, irmãs, o nosso propósito, né, especialmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é aprender a viver. Nós temos que aprender a viver e viver bem, né? E focar naquilo que Deus tem para nós. Então, vamos lá, né? O que nós precisamos? Todos os dias, buscar sabedoria, conhecimento, discernimento, palavra de Deus, colocar o corpo para obedecer ao comando do Espírito. Somente os movidos pelo Espírito de Deus farão história, transformarão suas vidas, transformarão cidades assoladas, transformarão a sua geração. Nós precisamos desse sopro de vida todos os dias. E agora eu quero parar aqui para falar um pouquinho sobre aonde que eu peguei esse tema, o sopro de Deus. Ele já vem falando no meu coração, mas aonde o lugar que eu li sobre esse sopro de Deus e que eu falei, esse vai entrar para o devocional, isso foi no final do verão daqui dos Estados Unidos. Nós fizemos uma viagem de última hora, decidimos esse lugarzinho que chama Martha's Vineyard, que é uma cidade aqui num outro estado. Fomos para lá e eu não conhecia, já tinha ouvido falar que é bem bonitinho, que é bem legal. E chegou um momento da viagem que a gente pegou a balsa da onde a gente estava, fomos conhecer essa Martha's Vineyard, que é bem pequenininho ali, bem bonitinho. E tinha um lugar que foi até a Rebeca que achou interessante, queria que a gente conhecesse, que chama Gingerbread Village, né? Que é como se fosse... Gingerbread como se fosse um biscoitinho de ginger, né? De gengibre. Mas era como se fosse casinhas bem pequenininhas, né? Como se fosse uma vila de casinhas pequenininhas. E a gente foi conhecer essas vilas, essas casinhas coloridinhas. E depois eu vou deixar um videozinho aqui para vocês que é do Brasil conhecer do que eu tô falando. Então essa vila, irmã, elas tinham umas casinhas, parecendo casinha de boneca, tudo coloridinha, né? Você vai andando assim, tá uma perto da outra. Diz que chegou a ter 500 casinhas e hoje só tem 300, mas eu não vi tudo isso. Não vi tudo isso lá porque não deu tempo, né? Mas a gente viu as principais. Então você vai entrando, tem um círculo, nesse círculo tem um grande tabernáculo, tem uma igrejinha. E quando eu fui entrando naquele lugar, de um ponto turístico normal, eu me senti muito bem naquele lugar. Falei, gente, tem algo especial nesse lugar. Não sei o que é, mas tem algo especial nesse lugar. E tinha esse tabernáculo e eu não sabia do que se tratava, né? Não sei o que é isso, o que será que adoram aqui? Será se é igreja? Será se... Não sabia o que era, mas aí eu parei para ler e lá estava falando que uma das últimas pregações ali foi sobre o sopro de Deus.
Então esse tema já vinha no meu coração de vez em quando e aquilo queimou muito forte e casou por causa dessa viagem. E eu falei para a Rebeca assim, quando nós chegarmos no hotel, eu vou pesquisar sobre esse lugar, porque tem algo especial nesse lugar. Eu não sabia do que se tratava, eu só sabia que eram umas casinhas antigas, as casinhas tem lá as placas, tem pessoas que moram nessas casas até hoje, então essas casinhas foram construídas a partir de 1860. Então quando eu cheguei, que eu fui pesquisar, fala-se que essa vila, ela começou em 1827. Ali começou uma reunião de oração e juntavam igrejas ali para orar. E o Espírito de Deus foi manifestando naquele lugar de tal forma que entre 1827 a 1830 chegaram a reunir 12 mil pessoas naquela época, irmãs. Não é com essa facilidade que tem hoje, carro, internet, hotéis. Não, reuniam em tendas. Faziam tendas naquele lugarzinho ali, reuniam ali, faziam tipo um retiro, tinha vezes que ficava até 10 dias ou mais, e foram fazendo isso todos os anos, o Espírito de Deus foi manifestando naquele lugar. Quando foi 1860, as pessoas resolveram construir casas ali. Eu sabia que depois que eu descobri, eu sabia que eu ia ter que contar isso no devocional, eu não entendi ainda a hora e nem o momento, mas é esse o momento, é hoje. Então eu disse para vocês aqui, somente os movidos pelo Espírito de Deus fazem histórias. Somente homens guiados pelo Espírito de Deus que abriram mão da sua alma, dos seus desejos desenfreados, que se educou, que buscou a Deus não por religiosidade, não por querer aparecer, mas para viver plenamente aquilo que Deus planejou, é que fizeram história. E as histórias que um homem de Deus e uma mulher de Deus fazem, irmãs, é eterna. Tá? Isso foi em 1827, eu em 2019, tá? Eu sentindo a presença de Deus naquele lugar que eu nem sabia do que se tratava. Eu só sabia que aquele lugar tinha uma paz, era um lugar tão gostoso, tinha algo diferente naquele lugar. E tanto é que quando meu marido e a Rebeca, minha filha, começou a andar para já sair do lugar, eu quis ir bem devagarinho. E eu falei, Senhor, tem algo especial aqui, eu vou te louvar nesse lugar, porque eu tenho aprendido que aonde a gente vai, nós devemos louvar o Senhor naquele lugar. Deus, quando Ele te leva numa viagem, quando Ele te leva em algum lugar, é para que você, como voz profética, glorifique o nome do Senhor naquele lugar. Então, eu tenho feito isso sempre. Qualquer lugar que eu vou, dou um jeitinho de sair fora das pessoas e glorificar o nome de Deus naquele lugar. E eu fiz isso ali. Então, foi uma viagem sensacional e eu quero voltar com tempo, porque agora eu quero voltar com entendimento. Porque depois que eu voltei para o hotel, a gente já estava para vir embora, então não deu para voltar lá. Porque tem que pegar a balsa e tal. Então, irmãs, escrevam história. Você quer escrever história? Vocês assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Vocês lembram no finalzinho, quando ela vai vender a casa, né? E é um pastor que vai comprar ou alguém e fala que sentiu ali que tinha algo da oração na casa. Então, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, ela é eterna. Mas a alma é só morte. Tudo que nós vamos agradando a alma, ela vai te levando para o inferno. Devagarinho ela vai te levando para o inferno. E é como eu falei ontem, talvez pela misericórdia de Deus, pela graça, pela tua fé, pelo teu amor, até pela sua ignorância, Deus, pela sua misericórdia, você até chega a ser salvo. Como eu disse ontem, chega lá raspando, cheirando fumaça, né? Foi capengando, mas foi. Mas não viveu uma vida plena aqui. Não deixou história, não fez nada, não sabe de nada, né? Deixou a alma riveria, não foi feliz em lugar nenhum, no casamento, com os filhos, na vida pessoal. Então, Deus está nos chamando a atenção. Né? Eu não estou aqui de brincadeira, irmã, gastando 70 dias, gastando 70 manhãs do meu dia, do meu tempo, que eu poderia estar dormindo mais, poderia estar fazendo outras coisas que eu faço, para poder fazer o quê? Ficar pregando para as mulheres, para quê? O que eu ganho com isso, sinceramente, olhando aos olhos naturais? Não é verdade? Mas no mundo espiritual, Deus está fazendo uma grande obra, Deus está fazendo uma grande história, porque tem levantado mulheres no meio dessas mulheres que estão ouvindo, irmãs, mulheres incríveis, mulheres que Deus está levantando, mulheres que me mandam testemunho dizendo, irmãs, eu recebo resposta nesses devocionais que eu busco há anos.
Isso é muita honra, isso é muito poder de Deus, isso é muita graça. E quando eu desejei fazer um ministério com as mulheres, eu sempre desejei isso. Eu falei, Senhor, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero ensinar as mulheres como o Senhor tem me ensinado no dia a dia. Uma vida na intimidade no dia a dia. Porque ir lá na igreja pregar para um congresso de mulheres ou pregar para uma reunião de mulheres, isso é muito bonitinho, né? Para quem tem um dom, para quem tem uma facilidade, isso é muito bacana. A gente vai lá, bonita, tira umas fotos, posta no Instagram. Eu não quero saber disso, irmã. Eu quero saber de vida com Deus. É lógico que se eu for fazer isso, ok. Glória a Deus, que bênção, né? Eu amo estar na igreja com as mulheres. Eu amo quando eu tenho essa oportunidade. Mas eu quero algo pessoal. Eu quero que a minha vida motive alguém pessoalmente. Não é só chegar lá, liberar uma palavra e acabou. Então, irmãs, eu te desafio a você ser uma pessoa que vai fazer história. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre isso na internet, eu vou deixar um videozinho bem curtinho que eu fiz nesse lugar, só para vocês verem as casinhas, assim, para vocês entenderem o que eu estou falando. Agora, quero falar aqui rapidinho, para terminar rapidinho, não, porque o trem já está longo, né? Vamos voltar aqui para Gênesis. Então, Deus fez o quê? Colocou o homem no jardim, depois de soprar dentro dele, depois de soprar nas suas narinas o espírito de vida, e ele colocou ele num jardim. Nesse jardim tinha 2 árvores do conhecimento, uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E mais lá para frente diz que Deus colocou o homem para cultivar esse jardim. Então vamos transportar essa palavra para o mundo espiritual. Isso aqui existiu de verdade, mas vamos transportar para o dia de hoje. Esse jardim, irmã, é a sua alma. Você precisa cuidar do seu jardim. Só que nesse jardim, para você ter vida, para você conseguir ter força, porque cuidar do jardim não é fácil, não é, irmãs? Podar, meu marido foi jardineiro muitos anos, uns 20 anos. Podar, trabalhar no sol, tirar as ervas daninhas, né? Não é fácil. Então é um trabalho árduo cuidar da nossa alma todos os dias. E para isso, nós precisamos comer da árvore da vida. Mas o que nós temos feito? O que muitos têm feito? Enche a cara na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se aprofunda no conhecimento do bem e do mal. Faz doutorado no conhecimento do bem e do mal. Mas de Deus não sabe nada. Da sabedoria não sabe nada. Do discernimento não sabe nada. É uma topeira, é uma cegueira. Não tem discernimento, não tem sabedoria. Por quê? Porque não come da árvore da vida. E o que é a árvore da vida? Jesus, irmãs. A palavra de Deus. Né? Hoje nós vamos começar a ler Daniel. Era para eu ter falado ontem, não deu, né? Devido ao devocional ter sido forte, puxado. Então hoje, irmãs, nós vamos começar a ler Daniel. Porque eu vou falar depois, eu não sei se é amanhã, eu já falei isso em outros devocionais, mas todos parece que Deus leva a falar isso. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida que sustenta a unção, que traz governo sobre a alma, que nos ajuda com o nosso espírito. E então, irmãs, eu quero falar aqui umas coisinhas para terminar. Vocês têm percebido que o mundo tem desenvolvido um estilo de vida para aguentar nesses últimos dias? Vocês têm percebido isso ou vocês também não estão ligados nesse negócio? Você olha para o mundo. Hoje existe spa de tudo quanto é jeito. Nesse spa eles vão meditar, eles vão olhar para dentro de si, eles vão tomar suco verde, eles vão caminhar, eles vão dormir, eles vão caminhar na natureza, eles vão analisar, vão abraçar árvores, né? Tem a cultura de abraçar árvore, tem a cultura de respirar, meditar todas as manhãs, né? Eu acho muito interessante tudo isso, e tudo isso não é novo, não. Não pensa que acharam a fonte da juventude agora, não. Tudo isso está na palavra de Deus. E a minha tristeza e a minha indignação no espírito, porque se tem uma coisa que me indigna no meu espírito, política não me indigna no meu espírito, o mundo como está não me indigna no meu espírito, mas um negócio que indigna o meu espírito, cada um sabe o que indigna o seu espírito, né? O meu é isso. É sair fora da presença de Deus, procurar fontes, cavar cisternas rotas. Tanta gente, irmãs,
cristã, que cristão, não sei nem se chama isso de cristão, que conheceu a Deus, tá? Que é filho de crente, ou que conheceu a Deus, ensinando hoje meditação. Achando que está fazendo um bom trabalho de ensinar as pessoas a se conectar, a se sentir melhor, a liberar o estresse. Tem muita gente que começou lá no Evangelho e hoje vai para spa, que não sabe nem o que eles vão ensinar ali. Agora, eles estão errados? Não, irmãs. O povo que está ali fazendo, que criou o spa, eles estão errados? Não, eles estão tentando achar um caminho para quietar a sua alma, porque eles descobriram, o próprio mundo descobriu, que nesse tempo, nessa estação que nós estamos vivendo, nós precisamos de direção. Nunca se precisou tanto, nunca, em toda a humanidade. Né? Eu não vivi toda a humanidade, né, irmã? Mas os 42 anos que eu vivi, eu sei disso. Né? Dos meus 20 para agora, para os 42, eu sei o quanto você precisa manejar o estresse, a ansiedade, a depressão, o síndrome do pânico, a insônia. Nunca se existiu tanto como agora. Então o mundo, a Bíblia diz que o mundo muitas vezes é mais prudente que os filhos da luz. Então o mundo está buscando as suas fontes e até estão conseguindo, entre aspas, acalentar a alma, né? Porque direcionar ela totalmente só com o Espírito de Deus. Mas eles estão conseguindo acalentar, estão conseguindo ter um êxodo até melhor do que os cristãos. E uma das coisas que eu quero dizer, que está na última moda, mas Deus já vem me ensinando isso há alguns anos, talvez uns 10 anos. Eles ensinam, né? O mundo tem ensinado os médicos sobre a respiração. Que nós temos que ter momentos no nosso dia que nós temos que respirar, inspirar, liberar o ar. E aí eu quero que nós aprendamos a fazer esse exercício que não tem nada a ver com esse povo, não tem nada a ver com nova era, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a palavra de Deus. Eu quero ler um pouquinho os benefícios da respiração. Ativa o cérebro, reduz o estresse, ansiedade, ajuda a diminuir a insônia, deixa o corpo, a pele mais saudável, ajuda a combater problemas de coração, ajuda a aumentar a imunidade, relaxa, melhora a digestão, melhora a concentração. Aonde que começou isso aqui, irmãs? No Éden. Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Essa alma agitada que você acorda e nem percebe que está vivo, nunca nem parou para ver, olha, eu respiro. Porque a correria e a loucura, e como uma jumenta selvagem, muitas vezes, somente para satisfazer os desejos que a alma chegou comandando, a gente não para nem para observar se estamos respirando. Então, a partir de hoje, irmãs, quando você acordar, eu quero que vocês aprendam a respirar e feche o olho por alguns minutos e invoca o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma linha de uma igreja que eu amo o pessoal e eles praticam isso, né? Eles respiram, liberam o ar e eles dizem, ó Senhor Jesus, clama o nome de Jesus, invoca o nome de Jesus. Clama o fôlego de vida para dentro. Todos os dias. O mundo está fazendo isso aí, irmãs, sem conhecimento. Sem conhecimento do poder de Deus. Ali o inimigo tira proveito, né? Traz, às vezes, isso é uma lei, porque é o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida vai trazendo um alento para eles. Falta ainda conhecimento da verdade. Mas tem armas que é nossa, armas que são nossas, irmãs, e a gente está entregando as patentes das coisas de Deus para o mundo. Nós temos que levar isso para o mundo, sim, mas com o conhecimento do Senhor Jesus. Olha, Jesus salva. Jesus é o nosso fôlego de vida. E esse pequeno exercício eu estou falando para quê? Para você começar a entender a sua alma. Para você começar, no começo do dia, você liberar o meu espírito, o Espírito de Deus dentro de mim é que me governa.
Enquanto você respira e pensa, você vai ver que a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer isso. Porque a gente começa a pensar, ai meu Deus, o feijão para cozinhar, ai meu Deus, tem que sair para trabalhar, as roupas que eu tenho para lavar, as crianças que tem para a escola. Você vai vendo que a sua alma é agitada, ela começa a te falar, sai disso, não tá na hora de parar para fazer nada disso, não, né? Então, irmãs, respire e invoque o nome do Senhor, as sentenças do dia. Discipline, coloque sua alma no controle do Espírito Santo, da palavra. Chegou a hora. E você sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo um tempo, irmãs. Você sabe depois, amanhã eu falo esse versículo, mas você sabe aquele tempo que a Bíblia diz que ia chegar um tempo que ia ver quem que é quem, né? Ia chegar um tempo que ia ver quem é quem, o joio, o trigo. E chegou esse tempo, o justo, o injusto, ia fazer distinção. Chegou esse tempo. E eu não sei se é amanhã, mas eu quero falar de um estilo de vida. Nós precisamos criar um estilo de vida que vai sustentar o nosso espírito, que vai sustentar tudo que Deus tem feito na nossa vida. E ontem acho que eu falei errado, né, irmãs? Falei 2022, eu tô correndo com os cavalos. Irmãs, eu tô lá na frente já. Louvado seja Deus que eu tô entendendo isso. Então essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. Desfrute do fôlego de vida. Tá ansiosa, tá desesperada, tá com qualquer problema, respira e invoca o nome do Senhor, porque foi a palavra dele que falou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca os nomes do Senhor. Tá passando situação financeira, respira e clame o nome do Senhor, Jeová Jiré. Jeová Shalom, tá sem paz, tá querendo correr desembestada aí. É isso, irmã. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Tá bom? Vamos firme. Nós estamos caminhando para o final desse devocional, né? Quando a gente menos assustar, já deu os dias já, irmãs. Então, vamos nos posicionar. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.